Olá, muito prazer. Guten Nacht. Essa foi a única palavra que eu aprendi alemão e alguém me ensinou e eu tentei reproduzir aqui para vocês para desejar uma boa noite. Eu estou aqui tendo o privilégio de estar virtualmente com vocês para juntos começarmos uma jornada que vai durar 9 noites, esta é a primeira, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia Alemã de Blumenau. E para todos vocês que estão aí, eu desejo a vocês que sejam abençoados em nome do nosso Senhor Jesus e mando daqui de Itapeva, no interior de São Paulo, aquele abraço, muito prazer, você ainda não me conhece, mas eu me apresento para vocês, eu sou Otto Borges, sou professor de História, mas gosto e me dedico às Escrituras Sagradas. Esse ícone que você viu aqui agorinha é do meu programa Emuná, que é veiculado na internet, no YouTube, especificamente no canal que tem o meu nome, Otto Borges. Se você quiser dar uma passadinha lá no canal, se inscrever, assistir os nossos vídeos, você é muito bem-vindo. Por isso eu faço o meu convite para que você se inscreva. Quando você se inscrever, deixe o sininho de notificações ligado, viu? Dá um like lá se gostar de algum dos nossos vídeos e também compartilhe. Esse vídeo vai ser veiculado lá também. E para você que está assistindo aqui no canal Otto Borges, seja bem-vindo, aproveite, é um programa especial, uma série dedicada a um estudo da Palavra de Deus com pessoas queridas lá em Santa Catarina. Um abraço para Santa Catarina, ô cidade maravilhosa que nós eu cheguei lá, conheci o pessoal muito bacana, receptivo para vocês de Blumenau. Mais uma vez, aquele abraço. E vocês estão aqui, chega de conversa mole, né? Vocês estão aqui especificamente para estudarmos um pouco mais do que Deus tem a nos revelar através do seu livro, a Bíblia. Exatamente. Muitas pessoas têm receio desse livro, algumas outras acham que é um livro difícil de compreensão e que, por vezes, pode deixar até o maluco, a pessoa que lê. E quem quer ser biruta? Mas não é bem assim, não. A Bíblia, como livro e palavra de Deus, tem intenções e propósitos. E o principal desses propósitos é apresentar a vontade de Deus para a tua vida. Muita gente também questiona. O meu avô era um desses. Papel aceita tudo, Otto. Exato, papel aceita tudo. Mas, desde que a Bíblia se explique, e aqui começamos esse estudo para desvendar o primeiro código da Bíblia, que é a própria Bíblia, e lá vamos nós. Você já pegou sua Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Mas, Otto, eu não sei manusear a Bíblia e não tenho Bíblia. Não se preocupe. Meninos e meninas que são do Caleb vão à sua direção, vão apresentar a Bíblia. Se não tiver uma Bíblia só para vocês, eles vão abrir a Bíblia deles e mostrar os textos e orientá-lo a cada passo para esse processo. E vocês que estão aí, façam desse momento um momento especial de evangelismo, levar a mensagem da palavra de Deus. Por isso, participe conosco, incentive para que aos domingos possamos ter esse encontro maravilhoso. Eu não estou aí, mas o meu coração e pelo Espírito Santo, Deus nos une para todo sempre. Vamos juntos então? Primeiramente, a Bíblia tem que explicar se de fato se são homens e se esses homens falam por si mesmos e como eles falam e por que falam. A Bíblia nos dá essa informação quando nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 1, especificamente, lemos no versículo 21 a seguinte informação. A informação que temos lá é essa: pois jamais a profecia teve origem humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Foi Deus o principal interessado e autor desse livro.
É Ele quem quer comunicar-se com as pessoas, aproximar-se delas. Mas, Otto, não seria tão fácil se Deus falasse diretamente comigo, que apresentasse então de forma clara cada um dos seus pensamentos e não deixasse em um livro que talvez tenha dificuldades de interpretação, tradução? Qual seria essa dificuldade? Por que tudo isso, sendo que era mais fácil e claro ele dirigir-se a mim especificamente? Bom, vale lembrar que o próprio Jesus disse que as palavras do Pai eram reveladas e apresentadas às pessoas simples e que tinham interesses e que buscavam, que cavavam esse conhecimento. Porque, ainda que vissem, talvez não enxergassem, ainda que ouvissem, também não entendessem aquilo que foi ouvido. Por isso, Jesus transmitiu a mensagem de forma clara para as pessoas e os fariseus não aceitaram. Mas aí que está, todo bom leitor e interessado na palavra de Deus não voltará para si vazia essa palavra sagrada que chega até você. Mas antes de mais nada, você precisa saber por que o ser humano hoje não tem um contato direto com Deus. Antes de mais nada, se você voltar os olhos lá ao passado, lá no capítulo 1 de Gênesis, vai perceber a obra poderosa e criativa de Deus. Ali, ele fala diretamente com o ser humano. Mas a ruptura que surge entre Deus e os homens acaba afastando essa pessoa de Deus dos seres humanos. Isso é tão claro porque no capítulo 3 nós já conseguimos enxergar isso com mais força quando percebemos que o ser humano começa a fugir de Deus e tentar se esconder para que, ao ouvir a voz de Deus que falava pela viração do dia, procurando Adão e Eva, esses dois encontravam-se afastados, distantes. Eu talvez esteja falando para alguém que está se afastando, está distante, parece que a voz de Deus traz incômodo, prejuízo à sua própria maneira de pensar, talvez porque alguém trouxe essa palavra de uma forma a tentar aproveitar-se de você. Mas não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é estar próximo dos seus filhos. Ele tem um plano, e esse plano está desde Gênesis e a Apocalipse claramente expresso. O desejo dele é fazer uma tenda para habitar entre nós. Esse é o sonho de Deus, estar bem próximo das pessoas. Mas o pecado que agora nos traz a separação, é isso mesmo. O pecado tem etapas. Eu decido a mim mesmo afastar-me de Deus e colocar as minhas ideias, os meus planos em primeiro lugar. Esse afastamento acaba gerando ações. Essas ações me levam a mais tomadas de decisões equivocadas, ao ponto de que eu não percebo, mas eu já estou longe o bastante para não mais querer voltar. Mas o interesse de Deus é falar conosco. E ao longo de toda a história que nós encontramos na Bíblia, pouco a pouco, a voz de Deus vai sendo abafada pelos problemas que vão surgindo. E conforme o ser humano avança mais nesse afastamento, nesses atos pecaminosos, a presença divina quase que fica insuportável. Um dos mais dramáticos eventos que podem retratar isso é exatamente o evento de Êxodo no capítulo 20. Esse é um momento especial. O povo de Deus vai receber a tábua dos mandamentos vindas de Deus. Deus também quer falar com o povo, mas a manifestação gloriosa de Deus traz medo e afastamento às pessoas. Esse Deus que é tremendo, glorioso, incapaz de ser descrito, que está além de toda a compreensão, transcendente, todo-poderoso, traz medo às pessoas. Medo. O medo cósmico. Um autor tentou trabalhar com esse tema sobre medo cósmico.
E ao apresentar esse tipo de medo, causava estranheza, afastamento. Esse escritor criou diversos personagens. O nome dele era Lovecraft. Edgar Lovecraft. Ele criou um personagem chamado Cthulhu. Esse personagem causava medo e estranheza só pela descrição que ele tinha. Esse terror cósmico que muitas pessoas às vezes podem ter de Deus hoje. Talvez você tenha. Porque se sinta distanciado, que não queira mais receber o contato do divino. Meu querido e minha querida, não é essa a intenção de Deus. Ele quer aproximar-se de você. Ele faz qualquer coisa para estar próximo de você. Observe o que o texto bíblico diz quando o ser humano sente a ruptura no mais profundo grau. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Assim, vamos ler as Escrituras. Em Êxodo 20, nos versículos 18 em diante, encontramos, então, o ser humano em sua plena vergonha e afastamento de Deus. O texto diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e dos montes fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Pensa como é dramático e triste. Uma pessoa que está tentando falar contigo, que te ama, mas que você não pode suportar, cujo afastamento é grande demais, que não dá para que vocês dois se encontrem novamente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Existe um evento dramático que aconteceu aqui no Brasil, o caso do Césio 137. Ele ocorreu de uma forma esquisita, ao ponto de que pessoas simples, imaginando que fosse algo comum e que não afetasse nada, estavam passando um pozinho azul brilhante no rosto, colocando a mão e às vezes até se alimentando com isso, sendo que esse pó era altamente radioativo. Esse pó radioativo gerou afastamento das pessoas. A filha foi levada às pressas, porque ela que teve o mais contato com esse pó, às pressas foi levada ao hospital. E um caso quase como que o Chernobyl brasileiro aconteceu. A filha clamava desesperada por trás de um vidro de proteção pelo abraço e o carinho dos pais. Os pais queriam aproximar-se, mas não haveria possibilidade, pois ela havia sido afetada. E, infelizmente, esse mal trouxe até o falecimento da pobrezinha. O pecado, assim como o Césio 137, afasta as pessoas de forma descomunal de Deus. Deus se limita a querer falar com você, se aproximar de você em um livro. Em Hebreus, no capítulo 1, nós encontramos exatamente esse pensamento. Hebreus, capítulo 1, versículo também 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. Deus tentou falar de todas as formas, pelos profetas, pelas mensagens dirigidas a esses homens, para tentar chegar perto do alvo máximo, que era os seus filhos. Mas o ponto maior de tudo isso é que ele mesmo, na pessoa do seu filho, se tornou a palavra, o verbo em carne. Pois o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso está em João,
capítulo 1, versículo 14. E também João 1, capítulo 1, versículo 1, pois o verbo se fez carne e nós o vimos. Nós tivemos contato com ele. Ele estendeu sua tenda entre nós. Ele habitou entre nós. Que coisa linda. O texto de Hebreus também continua dizendo exatamente isso. Mas nos últimos tempos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus fala e tentou falar de todas as formas. Ele orientou para que homens escrevessem, mantivessem esse livro claramente escrito. Em Êxodo 24, ele orientou a Moisés para que escrevesse esses textos e esses livros como testemunho. Testemunho para orientar o povo em qual seria o caminho que eles deviam andar. Especificamente, determinou em Deuteronômio, no capítulo 6, como deveriam seguir essa orientação. Primeiramente, convido a vocês que leamos esse texto, Deuteronômio, capítulo 6. E assim, nos versículos 4 em diante, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E todas essas palavras que hoje lhes ordeno em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Elas deveriam ser palavras conhecidas por todos. Essas palavras deviam estar próximas, atadas ao coração, atadas à cabeça, ao umbral das portas, deveriam conhecer a palavra de Deus. De tantas formas, muitas pessoas têm tentado constantemente ouvir a voz de Deus. Deus tem tentado falar conosco com o bramido do mar. Quando a voz do oceano vem e nós não escutamos nada além de barulho, parece ser o suave sussurro de Deus dizendo que nos ama. O interesse de estar próximo de cada um de nós. Sabe, você tem diante de si esse livro. Esse livro que pode ser visto como algo seguro, já que podemos ler profecias que nele existem e foram cumpridas. Se você pegar a Bíblia no capítulo 13 de Isaías, vai perceber que ali existe uma ordem. A ordem para que Babilônia não mais seja reedificada e que se torne, então, um covil de chacais. E sabe, se você conferir a história hoje, ela não mais existe. A Babilônia virou covil de chacais. Tudo que havia ali virou pó. A palavra de Deus se cumpriu na história. É possível encontrarmos fatos arqueológicos que confirmem as guerras, os eventos e todas as coisas que Deus disse que aconteceriam com essas nações e aconteceram. Mas sabe qual é o principal alvo deste livro? O principal objetivo deste livro é descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 15, e o versículo é o 4. Romanos 15, versículo 4. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Cada um desses testemunhos, cada uma dessas coisas é para que cada um de nós seja fortalecido e tenha esperança. Os dias podem parecer escuros. Parece que a negra noite está a cada dia caindo sobre nós. Porém, logo virá a manhã gloriosa. Exatamente. Esse é o tema das Escrituras. Ainda que o ocaso venha,
A aurora nunca tarda. No momento certo, no ponto alto da noite, a aurora surge, brilhante, vencendo todas as trevas. Por isso a palavra de Deus, como diz o Salmo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como está a sua vida? Como você acha que quer administrar os seus planos? A Bíblia pode ser um livro antigo, mas se uma coisa é comum na Bíblia, independentemente do passado e das pessoas que viveram naquela época, para os dias de hoje, é que todos, quer seja nos tempos bíblicos, quer seja hoje, somos seres humanos, com falhas, defeitos. E Deus está tentando, através de todas as formas, nos reerguer, nos levantar. Pode ser que Deus apareça hoje para você como Jeremias descreve. Observe, Jeremias, ele descreve a Deus interessado em encontrar com os seus filhos. Observe o claro interesse nele. Assim diz Jeremias 31, verso 3, que diz: há muito tempo me apareceu o Senhor me dizendo, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Deus, com amor eterno, tem nos amado, tem tentado nos atrair, tem tentado falar conosco de todas as formas. Para o nosso ensino, esse livro foi feito. Exatamente porque Deus tem um propósito para a sua vida. E qual é esse propósito? Está aqui, quando Paulo estava orientando o seu filho na fé, Timóteo, a como proceder como homem. Perceba, é como proceder dentro das linhas da vida cotidiana. Não é para fazer as pessoas serem super-heróis, mas sim homens e mulheres de caráter. Esse livro tem esse propósito. Não é um livro mágico de fábulas, não é um livro de magias, de onde você tira alguma magia especial para fazer com que a sua vida floresça, sendo ela uma magia branca, poderosa, que pode transformar você. Não é isso. Esse livro transforma, porque alcança o âmago da pessoa. Ele faz com que você reflita perante um espelho para entender exatamente quem você é. E ali, Deus vai despindo o seu mau caráter para reproduzir pouco a pouco em você o seu caráter, o caráter dele que é glorioso. Observe o que disse Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 de 2 Timóteo, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Perceba o que diz o texto: toda boa obra, para toda a ação da tua vida, para resolver problemas com o seu temperamento que prejudicam o seu casamento, que prejudicam o seu namoro hoje, que prejudicam como você conduz as suas finanças, que prejudicam como você se relaciona com outras pessoas, para evitar que você não crie buracos e cave esses buracos para que você mesmo caia dentro deles. Esse livro está voltado para orientá-lo para toda boa obra, para ações corretas, pensamentos perfeitos. Bom, pode ser que eu esteja falando com alguém cuja vida parece que está distanciada. É para você mesmo que estou conversando. Você que parece que, mesmo sendo cristão há muitos anos, sente que a fé esmoreceu. Eu quero falar com você. Deus ainda te chama. Quando, na viração do dia, Deus caminhou pelo jardim do Éden buscando os seus filhos que estavam lá. Sim,
envergonhados, fugindo de sua presença, tentando, de certa forma, esconder a falha que tinha, omitindo os seus erros. Deus encontrou essas pessoas da maneira que estavam. Pode ser que você esteja se sentindo ridículo agora, ridícula, mas saiba que não importa as coisas que você fez, mesmo que tentando fazer para o bem, como produzir folhas de figueira para se cobrir, Deus te encontra. Ele quer falar contigo, mas não precisa ser num poderoso som de trombeta ou em montes fumegando. Deus quer falar com você através de um livro, da simplicidade de sua palavra, na honestidade dos seus planos e sonhos para você. Ele quer mostrar que você, sim, você pode ser mais e melhor do que é. Certa vez um pesquisador disse: olhe para uma pessoa que você admire, comece a imitar-lhes o exemplo. Pouco a pouco, as suas ações vão mudar a exemplo daquela pessoa. E quanto menos perceber, você já se tornou igual ou superior a ele. O que Jesus viu em nós é que nós podemos nos tornar a semelhança do seu caráter. Por isso eu convido você, vem comigo, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, essa pessoa querida que está orando comigo porque se sentiu afastada, distanciada, que traz consigo o fardo pesado de ter problemas em sua vida, vem em sua direção para encontrar com um Pai querido que está disposto a dar-lhe um banho de graça, vesti-lo com sua justiça e fazer com que aprenda a cada dia quais são os seus planos maravilhosos para ela nas suas sagradas escrituras. Abençoe essas pessoas maravilhosas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.